Bom dia, friend! Tudo bem contigo? Tudo bem com a gente? Tá começando mais um Café com Chuchu, teu podcast matinal. E aí, gatinha? Bom dia, pessoas maravilhosas. Tudo bem com vocês? Já tomaram café? Já pegaram a xícara de vocês? Se não, ainda dá tempo. Vai lá, pega a xícara de café enquanto a gente passa o nosso aqui. Estamos de volta, friend. Não dá pra começar mais um dia, mais um papo bacana desse sem o nosso maravilhoso cafezinho que a Café com Lute deixou aqui pra gente, né? Então eles têm uma série de máquinas super legais e uma seleção maravilhosa de cafés. Eu tô esperando pra me dar você. meu café aqui. Rapaz. Eu o quê? Tu nem tomou café? Tomo sim. Pô, pessoal, a gente que atrapalhou até a linha de raciocínio aqui, Daiane. Mas enquanto eu tomo meu café. Eles têm uma série de cafés selecionados pra vocês e tem uma máquina adequada pro teu comércio, né? Pra tua necessidade, né? Então, se você tá afim de colocar uma máquina da hora pra sua casa, você vai ter um estilo de máquina. Se você quer colocar uma máquina pro teu cliente, pro teu funcionário, na tua empresa, é outro tipo de máquina. Sendo também que, amiga, eles têm até aquelas máquinas de multicafés, chá, enfim, eles têm uma seleção de produtos assim maravilhosos pra vocês, tá? Então procura lá o Alexandre, fala com as meninas do comercial. Se você é de Atibaia, alô Atibaia, viu, gente? Tem um showroom aí pra vocês também, pra facilitar aí o acesso da Café com Lute até vocês, tá? Então, amiga, coloca aí, fala aí onde é que o pessoal pode encontrar ele. Senador Pinheiro Machado 575 ou pelo 3289-1903. Inclusive, você falou da Multicafés, aqui na minha ME, é uma delícia, que tem chocolate, tem cappuccino. Todo dia que eu chego aqui, eu tomo mais de 3 cafés, gente. Já tá dando prejuízo, hein? Tô. Mas é isso, além de tudo, eles têm os pós de cafés lá da Floresta, que vocês podem escolher o de vocês, que inclusive a gente já tá sem. Alexandre, por favor, manda já acabou o nosso café. A gente tá tomando muito café e acabou. Mas para acompanhar esse bate-papo, hoje a gente tem, amiga, palestrante, apresentador do programa Pessoas de Valor, professor, inclusive eu conheci ele como professor, fundador do Marca Pessoal, que eu tô tentando fazer esse Marca Pessoal mas amiga, ainda não rolou. Mas tu faz curso, hein? Ela faz curso pra caramba, toda hora ela tá fazendo um curso. E hoje a gente vai bater um bate-papo muito legal sobre PNL, oratória, porque conteúdo tem aqui pra gente falar, né? Ah, bens a Deus. Vamos começar isso logo, que eu já tô aqui, ó, já tô ansiosa. Muito então, vamos chamar? Muito me interessa. Vem pra cá, Ari Brito! Bom dia, Ari! Bom dia, tudo jóia? Que animação, hein, gente? A gente aqui é super animada. Ó, agora, 4 cafés desses já foi, pelo menos. Já tomou seu café, Ari? Já, também? Maravilhoso. O Lute é incrível, né? Tanto as máquinas como os cafés, também deixar aqui o crédito, né? Meu depoimento, porque realmente é muito bom mesmo. Aí, ó. É isso. A gente só oferece coisa boa para os nossos convidados. Quem é Ari Brito? Falei um pouquinho aí do seu currículo, mas você tem um currículo enorme, né? Resume aí, pô, pra gente conversar mais, porque passa muito rápido. Não, assim, basicamente eu sou um professor, né? Então, assim, eu sou professor universitário, claro, só que como professor eu acabei enveredando também por essa área de treinamentos, né? Comportamento humano. E aí eu tento fazer as pessoas pensarem um pouquinho, né? Seja em sala de aula, seja nas dinâmicas, né? Tenho a oportunidade de já ter passado por mais de 100 mil pessoas, né? Que treinaram comigo ou assistiram palestras minhas ou aulas. Eu tô há 30 anos, né, em sala de aula, então é gente pra caramba, né? E há 18 com marca, fazendo imersões. Então eu faço aquelas coisas que normalmente quem tá nos assistindo aqui, nos ouvindo, fica com a coisa de que é papo de maluco, porque eu trabalho com hipnose, com regressão, com renascimento, com coisas mais profundas, né? Para as pessoas se conhecerem. Eu gosto de pensar que eu sou um facilitador, né, um professor que ajuda as pessoas a se conhecer um pouquinho melhor e ter uma qualidade de vida melhor por conta disso. Eu acho que é a primeira pessoa que passa aqui no podcast e consegue falar de si mesma rápido, sem se confundir, com certeza de tudo. Ele treinou pra isso. Aqui é especializado, E também são 30 anos contando a sua história e fazendo seu nome, né, Ari? Eu gosto de pensar que eu sou aquele cara que dou treinamentos de oratória sendo gago, língua presa e tímido, né? Então, às vezes as pessoas falam, não é possível que você é tímido, né? Mas eu sou tímido. Aí não quando gago não, né? Aí quando gago também. Eu tenho um pouco de gagueira também, já vou pegar e me inscrever em algum curso desse aí, porque... Eu vejo as pessoas que fazem um curso agora mesmo, na última turma, a gente fez lá na JIC em Santos, né? E tinha um advogado até que também tinha problema de gago, né? E aí ele já tinha feito fono, feito um monte de coisas, e aí eu falei assim, cara... E ele não sabia que eu era, né? Aí ele falou, pô, é incrível, porque eu me inscrevi
por conta das referências, né? Várias pessoas tinham indicado, tal, amigos comuns. E aí, quando ele soube que eu, né? Falou, pô, como assim você dá palestra? Eu dou palestra para 5 mil pessoas, para 1.000 pessoas, tal. Faço televisão, faço um monte de coisa. E como é gago, né? E aí eu tenho essa oportunidade de explicar, né, para ele, né, com técnicas e tal, porque por incrível que pareça, muitas vezes a timidez leva, né, ao gago, né, leva à gagueira, e tem muito a ver com a respiração. E aí também essa coisa do comportamento, né? A primeira coisa que eu falo é assim, o que você ouviu na tua na tua infância que define a tua vida adulta. Então, se você tem pais que falam assim, fica quieto, moleque, aí cala a boca, você não fala nada que presta. Opa, tô sentindo algum pouco de identificação aqui. Aí fica, sabe, essa coisa de repressão mesmo, né, de os pais, assim, aí, mamãe, olha, eu tirei 10, não, fica quieto, tô assistindo a novela. Mais do que sua obrigação. Então, assim, a gente fica ouvindo o tempo inteiro que a gente não presta, que a gente faz tudo errado, tal. Então, assim, essa que eu chamo de cérebro reativo, né, que a psicologia chama de cérebro reativo, faz com que na fase adulta, quando você já adulto, podendo falar, você não se comunica bem porque fica essa sensação de que você ainda é aquela criança e que você não pode abrir a boca, né? Então, isso de certa forma acaba ajudando. E claro que aqui no caso do programa de vocês, eu sempre penso, né, e eu já ouvi isso de alguns palestrantes, eu tive a oportunidade, por exemplo, de palestrar no TEDx em Salvador, e eu tive ali algumas pessoas em outras oportunidades, também Festap, na SPM, de palestrar do lado de grandes nomes nacionais, e a gente tem uma coisa em comum, que é assim, toda vez que a gente vai fazer um programa, toda vez que a gente vai entrar numa sala de aula, num treinamento, numa palestra, tem um friozinho na barriga. E esse medo, né, que vem com a adrenalina, faz com que a gente fique mais preparado para poder falar de forma melhor, né? Quem trabalha em televisão sabe, né? Às vezes a gente vai gravar um negócio, grava 10 vezes. Na hora que fala assim, poxa, essa pessoa vive falando errado, não sei o quê, aí fala, agora vamos fazer ao vivo. Meu, a pessoa não erra. É incrível, mas por quê? Porque envolve essa coisa da adrenalina, que a adrenalina é um impulsionador da atenção mesmo, né? A gente fica mais atento quando a gente tá com a adrenalina, porque fica mais ligado. Então, quando você faz ao vivo, faz melhor faz de do primeira, que no treino. Sim. Por isso que às vezes quando a gente vai gravar, quando eu tô dirigindo, eu como publicitário já dirigi mais de 3 mil comerciais, né? Então quando eu vou dirigir ator, né, eu sempre falo, vamos fazer ao vivo, como se fosse ao vivo. Aí faz 2, 3 vezes e pronto, assim. E quando a gente vai gravar, como eu já fiz comercial com a atriz, que eu fiquei 6 horas dentro de um estúdio para gravar um comercial de 30 segundos, porque não saía, porque ela sabia que era gravado, aí ficava, não tá bom, tom, isso, aquilo, tal. E aí ficava refazendo um monte de vezes. E assim eu comecei a perceber que a melhor direção é assim, vamos fazer como se fosse ao vivo. Essa é a frase que tem que ser, porque aí já sobe a adrenalina e aí vai embora, né? Então que nem aqui, para mim, né, a gente tá aqui ao vivo, né? E aí o meu cérebro tá atento de responder o melhor possível, né? E aí também essa coisa da língua presa, né? Que as pessoas falam, eu tenho a língua de cebolinha, então se fala assim, fala pluralidade, né? Ou inglês. Aí, tipo, eu não consigo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou construir o meu cérebro para fugir dessas palavras que entregam a minha língua presa. Nossa, que legal, cara. Que legal. Tu não tinha pensado nesse ponto de vista. Não, eu não tinha pensado em nada disso, cara. Fiquei impressionada. Não, agora só faz valendo agora. Eu só faço programa ao vivo agora. É o ideal. Sabe que... Pode falar. Não, e diga de passagem, né? Como eu já gravei com muitos atores, né? Muitas vezes, quando você está acostumado com pessoas que fazem gravado, são as pessoas que mais erram. Toda vez que eu faço com ao vivo, quando você pega um apresentador que faz televisão e ele está acostumado a fazer ao vivo, você vai gravar um comercial de 30 com ele, você faz de primeira. Ele faz... repórter, um jornalista, eu vou fazer comercial chamada de TV, eu gravo com um apresentador, ele faz de primeira, sempre. Agora, quando você pega ator que tá acostumado a ensaiar texto, decorar e vai fazer, meu Deus, às vezes são horas mesmo. Demora. Não, você falou da língua presa, da gagueira, tem uma técnica em específico? Porque você falou muito de usar a respiração. Por exemplo, aqui eu até dei umas trombadinhas assim, né? Porque às vezes eu falo... Mas é imperceptível. É porque assim, claro... É especialista, né? É porque assim, né? Fala assim, poxa, como assim, né? Não é gago e tal, né? Que nem a pessoa que tava lá, ela entrou no treinamento, a gente faz uma imersão, que ele entrou de manhã gaguejando, já tinha feito fono, foi psicólogo, fez várias coisas, e aí assim, ele saiu
era um sábado inteiro. Ele saiu no sábado, a turma não acreditou, porque ele saiu no sábado falando normal, dando palestra, e assim, a vida dele se transformou completamente. Já acompanho ele, né, depois do treinamento, ele já fez apresentações, porque para advogado é uma zona de desconforto você gaguejar, porque você vai fazer uma defesa oral, ou até em cliente, não é o caso nem dele de fazer júri nem nada, mas às vezes ele vai fazer uma apresentação com a outra parte e tal, e aí ele tem que ter segurança na fala. E ele se sentia inseguro porque ele falava, meu, como que eu vou defender meu cliente agora gaguejando? Gente, E aí quando você... fazer um negócio desse. E aí quando você pega o antes e o depois nesse tipo de coisa, você fala, caramba, como que pode? E aí, assim, se você for pensar do ponto de vista técnico, né, assim, pensar na neurociência que está por trás disso, na fisionomia, né, e na anatomia, né, do que está acontecendo ali, basicamente é o quê? É você administrar a respiração, porque o nível de oxigênio que você coloca para você falar e a quantidade de vezes que você tem que respirar que vai definir se você vai gaguejar ou não. Então, Aquela história do inspira e... Inspira. É assim, porque quando a gente faz meditação, trabalha com mindfulness, que é meu caso, aí fica assim, claro que tratar, por exemplo, uma pessoa gaga é muito mais fácil, eu não estou desmerecendo pelo trabalho todo que o fono faz. Mas, em geral, o profissional de fono, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar a questão de fonética, a questão de respiração e também de pronúncia, porque às vezes tem pessoas que têm uma língua um pouco mais para frente ou para trás, tem questões fisiológicas que fazem com que a pessoa seja mais ou menos gaga. Né? Tem gente, por exemplo, que fez cirurgia e resolveu, né? Porque aí tem a questão de trava-língua e tudo mais. Mas, na maioria das vezes, a respiração, ela está diretamente ligada assim, poxa, eu inspiro, e aí eu vou projetar a minha voz, e aí eu vou entender que eu tenho um timing para falar, porque se eu falar muito devagar, eu começo a gaguejar. Aí vai precisar de ar novamente. Então, para mim, Ari, eu sei que para eu não gaguejar, eu tenho que falar um pouco mais rápido. Então, como eu falo rápido, eu não gaguejo. Por quê? Porque eu falo, na hora que eu iria gaguejar, eu já respirei, e aí então as pessoas não percebem. Se eu falar assim, poxa, você fala rápido, né, Ari? Falo para não gaguejar. No caso, por exemplo, dessa pessoa que fez agora recentemente, já era uma outra questão. Aí era respirar mais em blocos, tal, porque ele efetivamente não respirava. Eu acho que meu caso é mais esse. E aí, então, você acaba gaguejando. Vou gaguejar porque eu não respirei. Sim. Entendeu? Não, mas é muita coisa pra você pensar. Você tem que pensar que você tem que respirar, você tem que pensar nas... Então, só que aí é exercício. Eu faço um exercício simples para quem tá assistindo, é assim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. A gente tem mania de fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente fala sem respirar. E assim, a gente tem que começar a falar e a respirar. E não ficar pensando na respiração. É colocar isso no piloto automático. Eu, por exemplo, eu não fico... agora eu não vou falar pluralidade porque senão as pessoas vão perceber que tem um R de cebolinha. Entendeu? Já é inconsciente. Eu já vou falar palavras que, assim, o R não aparece. E aí, quando eu tiver que falar, por exemplo, 33... eu também consigo fazer sem a língua, porque aí é uma outra respiração, e aí eu forço a língua pra frente e falo 30. Ok, falo 30. Agora, eu falo. Entendeu? Pronto, consegui falar 33. Foi muito legal. Entendeu? Só que assim, quando você tá conversando com as pessoas, não fala, olha, então, eu tenho 33 anos, né? Aí fica feio. Então, assim, fala que eu vou fazer 34 ano que vem, as pessoas já resolvem, entendeu? Então é uma maneira de superar. E a mesma coisa, tipo, diversidade, não pluralidade, porque pluralidade é a palavra, assim... odiada por quem tem a língua presa, claro, né? E aí vai, então Então quem tem a língua presa odeia é diversidade, pronto. Arruma um sinônimo, porque plural... Nem eu não tenho língua presa, é difícil, gente. Pô, plural é terrível, e pluralidade é pior ainda, porque oralidade, né? É oralidade, né? Então esse R, ele acaba tendo essa dificuldade. Então quando a gente fala de... Veja, tudo isso impacta no comportamento, porque quando eu trato, por exemplo, de desenvolvimento humano, que eu estou falando de melhorar a autoestima, melhorar, né, a força que a pessoa tem, o empoderar da pessoa, se a pessoa se comunica mal,
Meu, isso, né? isso Vai é ser super uma barreira complicado. muito grande. Quer dizer, oratória não é só assim, eu falo bem, eu dou palestra, tal. Eu faço oratória para pessoas que não falam em público, só que elas melhoram a autoestima. Eu já fiz imersões, as pessoas passam um final de semana comigo fazendo imersão com regressão, com dinâmica, tal, para sair num final de semana transformadas. E tem gente que passa um dia comigo fazendo oratória e se transformam na mesma intensidade de uma dinâmica. Poxa. Porque a oratória acaba trazendo uma força, um empoderamento diferente, sabe? Eu sinto isso. Eu tenho. Uma vez um professor meu falou que. Tamires, você tem eu lembro até hoje. Você tem um grande defeito e uma grande qualidade. Eu sou um pavor, né? Pode falar, professor. Você é uma pessoa confiante demais. Ou seja, né? Quando eu vou fazer alguma coisa, às vezes eu não dou muita atenção porque eu sei que na hora eu vou arrasar. Qualquer coisa que eu fizer tá bom porque eu sou maravilhosa. Aí chega lá, dá errado. Aí eu fico, pô, não era isso que eu queria. Então, mas aí é o que eu te falo da adrenalina, né? Porque assim, o cérebro ele produz, na medida que você precisa, os neurotransmissores e hormônios que precisam. Então, por exemplo, para eu ser feliz, eu preciso ter dopamina, né? Então produz dopamina, que dopamina é a empatia, por exemplo, a gente está aqui conversando, tá? Então é super bacana, então isso é dopamina. Você trabalha num ambiente não tóxico, num ambiente bacana, aí você fica assim, poxa, dopamina. Então a gente fala que a gente está em flow, né? Na psicologia positiva, o Salimon fala, olha, é flow. O que é o flow, né? Que é um conceito que o Mihaly, o pessoal da positiva traz pra gente. É quando você está colocando as suas competências em coisas desafiadoras, mas você está conseguindo realizar. Então, nesse momento, a dopamina é importante para você sentir felicidade. Então, assim, eu sou feliz no que eu faço. Outra é a ocitocina. Eu sou apaixonado pela minha família e tal. Então, assim, isso é muito bacana. Eu tô apaixonado por um projeto. Então, é também a felicidade. E aí, a outra é serotonina, que aí é o aparelho digestório que produz, que tem a ver com alimentação, tem a ver com outras coisas. E aí, então, quando eu me alimento bem, aí eu fico, ai, que delícia, né? Então, aquela sensação do pós-almoço ou de pós-comer um doce, alguma coisa assim. E aí tem a endorfina, que é pós-exercício, que aí é atividade física, porque é glicogênio, aí o músculo tá produzindo. Então, quando você pega uma pessoa que fala assim, eu sou feliz, qualquer um desses 4 neurotransmissores, eles vão te ajudar na felicidade. Então, eles te trazem, no caso, por exemplo, de uma dopamina, uma paz, uma tranquilidade, uma agitação, tal, endorfina, você fala, nossa, que demais, né? Você tá vibrando ali, mas vibrando em felicidade. No caso da adrenalina, muitas vezes as pessoas ligam a adrenalina, a produção de cortisol, como uma coisa ruim. Fala assim, um ambiente tóxico, adrenalina. Porque qual é o problema? Quando você trabalha num ambiente tóxico e que todo dia você tem que matar um leão, que nem a gente fala... Não, leão tudo bem, mas... 5. 2 leão, um cágado, um tigre, 3 papagaio, é muito difícil. E um saruê no final do dia. Coitado dos bichinhos, é difícil. Aí o que acontece? Essa produção contínua de adrenalina, ela vai trazendo também, porque aí já vem essa coisa do cortisol mesmo, que é veneno pro corpo, principalmente pro cardiovascular. Então ele é extremamente inflamatório, então você vive doente. Né? Por isso que ambiente tóxico traz muita doença, aí fala, poxa, ansiedade, né? O que é ansiedade? Na verdade, é uma produção irregular de adrenalina, o teu corpo está produzindo adrenalina, que você fica querendo resolver problemas que não existem, porque são problemas que você só vai resolver amanhã ou depois de amanhã. Então, teu cérebro fica focado no futuro, e aí o que acontece? Você fica ansioso. E o ansioso fica doente porque ele começa a produzir essa adrenalina, produzir esse cortisol e aí começa a ficar mal. E na verdade o ansioso só consegue produzir isso, né? Porque na hora você não consegue produzir nada. Eu tô ansioso, o cara não consegue nem Ele trava. Ele trava, porque é o efeito do cortisol. Então, quando você tá numa regularidade saudável, ou seja, todo dia você mata um leão, né? E não todo um zoológico, né? Aí o que acontece? Você produz adrenalina e a adrenalina é positiva, porque ela é feita justamente para você poder estar no estado de atenção. Quando eu tô dirigindo, eu produzo um pouco de adrenalina. Eu tô numa estrada, eu fico lá meio tenso, né? Por quê? Porque a adrenalina tem a ver com concentração e foco também. Então, quando você vai para um negócio e fala assim, eu já domino, eu dou palestra, faço live, faço um monte de coisa, participar de programas de televisão para mim é sossegadaço. Aí você vai errar.
Ai, não faço isso nunca. Vai muito por isso, confiante, então, né? é por isso Então, que dá quando errado. fica assim, eu vou participar de um podcast, eu não sei direito o que eu vou falar, o que elas vão perguntar e tal. Aí você vai para um programa, ou você vai fazer uma palestra, uma aula. Eu dou aula há 30 anos de uma mesma disciplina, por exemplo, na universidade. Aí eu fico assim, essa aula eu já dou super tranquilo. Aí o que acontece? Eu vou lá e acabo esquecendo coisas que eu tinha que falar e não falei. Por quê? Porque eu não estava em atenção. Tipo assim, é uma aula que eu já faço. Aí você cria o que a gente chama de automatismo. A gente fica vivendo a vida no piloto automático. A gente não produz mais neurotransmissor, nem adrenalina, nem dopamina, nem nada. E aí a gente fica invisível. Também. Então as pessoas ficam tristes, as pessoas ficam lá produzindo e falam, quanto tempo você trabalha nessa empresa? Eu tô lá há 30 anos dando aula. Mas e a satisfação de você dar aula? Ou a satisfação de você trabalhar numa emissora de televisão? Não existe. Por quê? Perdeu, Porque efetivamente a gente tá naquela coisa de, ai meu Deus, é o piloto automático, né? Onde tinha que ter hormônio, onde tinha que ter neurotransmissor, não tem mais. E aí a pessoa também se perde. Por isso que muitas vezes a depressão, ela tá diretamente ligada a essa questão, porque não é a ansiedade que leva à depressão, é a falta de interesse. É quando você acorda todo dia, faz a mesma coisa, tá no automático, fala, meu Deus. Mas dá pra sair desse ciclo? Porque, assim, a maioria dos trabalhos que a gente tem hoje em dia são repetitivos. Pelo menos, assim, muda uma coisa ou outra, mas, por exemplo, eu trabalho numa empresa que eu faço a programação de posts do Instagram. Então, toda semana eu tenho que fazer a mesma receita de bolo. Isso pode levar a gente a ficar meio num looping ou ficar chateado, mas tem como a gente sair disso sem sair disso? Então, eu gosto de pensar, eu falo sempre que é o significado que você dá para as coisas, não as coisas que acontecem com você. Por exemplo, se uma pessoa falar para mim assim, você não presta. Se for um desconhecido, vai entrar por aqui e sair por ali. Agora, se uma pessoa que eu amo falar, você não presta, aí você fica arrasado. Sim. No trabalho é a mesma coisa. Se todo dia você faz a mesma coisa, mas aquilo te dá flow, é uma coisa que você faz porque você gosta. Por exemplo, cada post que você publica é o mesmo post, mas na verdade não é. A função publicar o post, fazer um SEO, por exemplo, produzir um conteúdo, é aquilo. Só que aí você fica pensando, esse post aqui vai atingir essas pessoas, vai dar essa reverberação, vai gerar esse engajamento e tal. Então, assim, o resultado de cada post é diferente. Então, assim, a minha atividade, eu dou aula há 30 anos, mas há 30 anos são alunos diferentes com resultados e respostas diferentes. Então, quando eu vou dar aula, eu não vou dar aula assim, eu vou dar esse conteúdo aqui. Ou então eu faço café todo dia, eu vou fazer esse café. Não, eu fico pensando, quem que vai tomar esse café e como que vai ser a resposta dessa pessoa que vai tomar café? Então, até a moça da Copa, que faz o café, ela pode ter um flow na vida dela. Isso que é muito legal. Eu vejo em servidores públicos, né? Dou palestra para pessoas que trabalham em prefeitura, por exemplo, que o cara tá lá o dia inteiro batendo carimbo, né? Que hoje nem tem mais essa coisa de batendo carimbo, mas lançando coisas, né? No sistema e tudo mais. Aí, assim, poxa, é terrível pensar do ponto de vista de carreira, porque às vezes ele tá lá 2, 3 anos, acabou de entrar num concurso e pensa, eu tenho 30 anos pela frente na prefeitura, vai mudar prefeito e eu vou estar aqui. Sim. Eu disse não para um concurso público que eu passei ano passado por causa disso. Eu olhei a pilha do pessoal, todo mundo com uma cara assim péssima lá na repartição. Você vai querer tomar posse? Aí eu olhei assim, falei, eu vou trabalhar assim? Ela, não, eu não quero não. Então, quero não, obrigada, viu? Só que olha que interessante, né? Tem lá a pirâmide de necessidade de Maslow, né? Que é eu aprendi, isso é tão legal. Bem bacana, tal, que fala, ele também é uma das bases da psicologia positiva, por exemplo, da psicologia do consumidor. Uma das necessidades que o Maslow trabalha na necessidade humana, assim, primeiro as necessidades de comer, beber, tal, as inatas, né? As mais coisas, depois vem de segurança. Então, por exemplo, quando pega uma pessoa que tem uma necessidade de segurança, que ainda são necessidades mais primárias, ela tem necessidade de passar num concurso público e ter estabilidade porque ela busca segurança. Ela não busca, tipo, inovação. Vou fazer uma coisa diferente, vou empreender e tal. Então, quem tem essa necessidade de segurança, ele nunca vai ser empreendedor. Porque ele, na prática, ele quer ter um emprego e ter, de preferência, um emprego público, porque vai ter, assim, aquela previsibilidade do que ele tem que fazer e do que ele vai ganhar. Na hora que você pega o empreendedor, é o outro lado da moeda, porque aí você vai na pirâmide de Maslow, chega lá na frente da autorrealização, que é aquela coisa de assim, não importa quanto eu vou ganhar, não importa o que eu vou fazer, o que importa é que eu vou fazer o que eu sou feliz. E aí, então, é diferente. Falando em segurança, a gente tem que falar da nossa águia Translog, né, amiga? Tem que falar mesmo. Gente, coloca aqui. Matheus, põe aqui o vídeo, por favor, que a gente já vai dar aquela embasada pra vocês. Flashing. Fresh out the tomb like I'm Lazarus. Hop on the beat, no spazzing. Got him in shot like anaphylactic. Ayy, they wanna party on crashing. When I pull up my little shawty like that's him. Ayy, link with the source, I'm tapped in. Whole new world, Aladdin. Rappers is Disney, clean them up swiftly. Floors on cocaine, floors on Whitney. I don't play no games, better come get me. Used to bump Tripley, not a boy Bigly. Freders on
Flacco. I've been in the gym and I'm trying to get Flacco. Vocês viram aí, né, friend? A Águia Translog é uma transportadora dedicada a fazer diferença na sua logística. Eles fazem o transporte de cargas de container aqui no Porto de Santos e no Porto de Itajaí também, para te atender melhor aí, para ter uma cobertura maior aí para te ajudar. Fazem também transporte de carga pelo modal aéreo, tá? Carga solta, químicos perigosos e cargas excedentes em prancha, né? Eles já explicaram aqui pra gente uma vez e é super legal, eles têm um atendimento muito bacana. Ficam aqui aqui em Santos, né, amiga? Onde que fica o escritório deles? Eu não vou passar o endereço, eu vou passar o telefone. Tudo bem, 32226353. Vocês vão lá nas redes sociais deles, Águia Translog, @AguiaTranslog, Instagram. O e-mail é comercial @AguiaTranslog. Tem o site deles também, aguiatranslog.com.br. Acessa, vê um pouquinho da história deles, entra no Instagram deles. Eu tava mastigando aqui, olha que coisa feia. A gente dá o intervalo, a gente fica comendo aqui. Aí vocês voltam e eu tô aqui mastigando. Pode comer, filha. Pode comer, filha. Pode comer. Vamos voltar pra esse assunto isso, aqui. Gente, vai nas redes sociais deles, acessa lá, fala que viu aqui no Café com Xixo, transporte, cargas, é tudo com eles. Entre em contato com eles que eles vão dar todo o suporte pra vocês. É isso, Águia Translog. Voando alto com a sua logística. Vamos voltar um pouquinho. A gente tava falando que tudo isso é PNL, né? Porque a gente falou, nem falamos do assunto. E, na verdade, tudo isso tem um pouquinho de programação. Mas eu queria saber sobre a hipnoterapia. Nossa, eu gosto tanto disso. Assim, sabe, quando a gente fala de programação neurolinguística, até me atrevo, as pessoas que dão aula disso, né, que formam, que treinam e tal, eu vou um pouquinho mais profundamente. Assim, a programação neurolinguística, depois que a neurociência se desenvolveu no nível que se desenvolveu, com ressonância magnética funcional, ou seja, a gente tem uma leitura mais precisa do que acontece, né, tanto na anatomia como na funcionalidade do cérebro, eu diria que a programação neurolinguística, ela ficou um pouco ultrapassada. Por isso que quando às vezes as pessoas falam assim, não, porque eu dava aula na pós-graduação em coaching, por exemplo, numa universidade de Santos. Aí assim, poxa, coaching, PNL, essas coisas todas são subprodutos do comportamento humano. Então, assim, se uma pessoa está com uma dificuldade, por exemplo, em alinhar os seus pensamentos, né, qual que é o ideal? É procurar uma ajuda profissional. Eu, por exemplo, não consigo eu mesmo resolver questões. Então, eu vou ajudar, né? Vou buscar um profissional, vou buscar ajuda que me dá esse atendimento, tal. E no caso, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta. Então, dependendo do tipo de necessidade, hoje em dia tem um nível de conhecimento ou recortes de conhecimentos, inclusive de curas, né, de tratamentos, que você pode responder. Então, antigamente, quando a gente não tinha tantos recortes, não tinha tanto conhecimento, a programação neurolinguística, ela vinha para essa linha que era da linguagem, né, porque a neurolinguística nada mais é do que a linguagem do cérebro, a linguagem do pensamento. Quando você começa, né, com o aprofundamento dos conhecimentos que a gente tem hoje, a gente praticamente fica assim, a gente vai aprender neurolinguística e tal, mas já tem coisas muito mais avançadas. Então, assim, ainda dá para fazer, né? Inclusive, outro dia conversei com o Sullivan, que é um dos caras que faz formação, que eu normalmente recomendo, né? O Sullivan França é um cara internacional, né? Da Sociedade Brasileira, né? De coaching, de neurociência. Então, assim, tem pessoas boas que fazem essas formações, mas eu diria que é muito especializada. Se é para uma pessoa que, de repente, está querendo ter esse conhecimento só para reforçar, né? Que nem diz que, vou fazer um comportamento para análise comportamental, que aí tem um método DISC. É legal você ter, né? Então, assim, quanto mais ferramentas você tem, bacana. Mas eu, particularmente, não gosto muito quando as pessoas falam, você é de PNL e tal. Prefiro oratória. Porque aí a gente está falando de comunicação. Porque, claro, na oratória você acaba vendo muitas coisas. Essa própria coisa do que eu falei do cérebro reativo, né? Você não presta, não sei o que e tal. Você acaba ficando tímido, você acaba ficando gago. Isso é PNL que a gente falou. Sim. Só que aí dentro da oratória você aplica, então é diferente. Entendi. E a hipnoterapia você acha que ajuda nesse sentido? E a hipnoterapia ela já vai no nível assim, porque a gente tem basicamente níveis, né, de consciência. A gente tem a consciência, que é aquilo que a gente está colocando no nível dos nossos pensamentos, mas a gente tem o subconsciente, que são coisas que são mais sutis, que estão relacionadas, por exemplo, ao sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções. Então, eu sempre penso assim, quando você está triste, aí você
tem esse sentimento, né, ou essa reação emocional de tristeza, mas ela não vem sozinha, ela não veio do nada, ela vem porque teve um pensamento por trás, tanto que a terapia cognitivo-comportamental trabalha justamente nessa linha, do pensamento que traz sentimentos, que traz comportamentos. Então, quando você tem um comportamento agressivo, muitas vezes ele está por trás de uma reação emocional triste que você tá, ou que você tá frustrado, e aí você tem que ir no pensamento. O que você está pensando ultimamente que faz você ter esse sentimento e ter esse comportamento? Então as pessoas não têm comportamento do nada. Vem um comportamento aqui agora, puf. Não, eu tenho esse comportamento porque de repente eu tô pensando dessa forma. Eu, por exemplo, penso que eu não sou respeitado, as pessoas não gostam de mim, todo mundo me odeia. Aí qual é o sentimento que vem? De tristeza. E aí então eu me fecho. O comportamento de uma pessoa que está em depressão, por exemplo, que ela vai se fechando, vai ficando invisível, é por quê? Porque ela vai falar com os outros e ninguém ouve, ninguém reconhece ela. Então, assim, pelo fato de ela não ser visível ou não ser audível, o que vai acontecendo? Ela vai ficando triste, ela vai ficando frustrada. E aí então o comportamento dela é mais agressivo, porque ela quer chamar atenção. Então veja que um comportamento nada mais é do que um efeito colateral de um pensamento que começou lá no início. Então quando a hipnose vem, é para quê? Para você poder quebrar um pouco essa resistência inicial, porque a gente fala assim, mas eu tô bem. Como que você tá, Dai? Eu tô bem. E você tá mesmo? Eu tô ótima. Só que lá dentro você sabe que não tá. E aí, então, a hipnose, ela vai para esse nível das emoções, para assim, vamos identificar qual a emoção que você tem nesse momento, e aí, então, eu relaxo, é um nível de respiração, parte tudo da respiração, onde você vai fazer uma respiração para você poder diminuir essa resistência da consciência de blindar aquele sentimento, porque a gente tende a blindar os sentimentos. Eu não quero que vocês saibam que eu tô triste. E aí, então, eu fico com aquele sentimento aqui dentro me machucando, e eu agressivo, tóxico, o tempo inteiro batendo em todo mundo, e tem a ver com esse sentimento. Só que nas redes sociais, eu tô felizão, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Então eu preciso ir para uma técnica, que aí no caso a hipnoterapia é uma dessas técnicas, que é uma técnica onde você consegue atuar nesse sentimento, nessa reação emocional, desencadeado por um pensamento, mas que esse pensamento não tá consciente. Eu não sei por que eu tô mal. Por que minha autoestima não tá boa? Eu não sei. Se eu soubesse, seria fácil, porque eu já mudo. É por causa do meu cabelo? Eu vou cortar meu cabelo e tá tudo bem. Mas eu não sei ainda. Então a hipnose vem para buscar lá no subconsciente para trazer a consciência daquilo. Então, quando a gente traz a consciência, e aí a hipnose é uma dessas técnicas, faz com que a pessoa fale assim, então eu tava triste por causa do meu cabelo? Legal, vou trocar meu cabelo, né? Vou fazer um penteado diferente. Aí, era isso que eu ia perguntar. Essa do ressignificar. Era isso que eu ia perguntar. Depois que a gente sabe disso, o que a gente faz depois? Aí você ressignifica, porque no momento que a hipnose te traz à luz a uma coisa que estava inconsciente, o que acaba acontecendo? Automaticamente você vai viver com... Porque teu comportamento tem a ver com aquele teu pensamento. Na hora que você pensa que aquilo lá é folclore, que não tem nada a ver mais contigo, você muda o teu comportamento. Então eu era uma pessoa agressiva, eu era uma pessoa medrosa, eu era uma pessoa isso, aquilo, que foi embora no momento que eu entendi, por exemplo, que eu tinha medo de falar em público porque eu ouvia meu pai falando, cala a boca, moleque, você não sabe o que fala. E aí eu entendi, poxa, através da hipnose, eu entendi que na verdade o fantasma do meu pai falando comigo é que me prejudicava. E ele não faz isso porque ele queria me prejudicar. Ele fazia isso porque ele me amava. Só que aí ele queria me proteger. E muitas vezes os pais fazem por amor traumas. Quem nunca errou tentando acertar, né? E aí já era. Então a hipnose é uma dessas técnicas. Deixa até bem claro que assim, a hipnose é uma das técnicas, é uma técnica terapêutica que aí você vai contratar, por exemplo, ou num consultório de um profissional que vai te atender. Eu, por exemplo, não atendo, né? É muito não, eu não atendo. Eu indico vários psicólogos, pessoas que fazem esse trabalho, né? Porque eu sou professor, então eu dou treinamentos, inclusive eu formo profissionais nessa área. Mas assim, eu optei por uma questão de propósito meu de não atender individualmente. Então, pra gente acabar, fala só do marca pessoal, pra gente finalizar que a produção já tá aqui me matando. Então, o marca pessoal é uma das formas, né? Um treinamento. Às vezes as pessoas falam, tem um amigo que tá depressivo e precisa fazer o marca. Eu falo, olha, o marca não é tratamento, é treinamento. Em geral, os psicólogos, psiquiatras e amigos, colegas indicam o marca, por quê?
porque a gente faz um catalisador, a gente trabalha como um catalisador nas terapias. Então tem questões que às vezes no set terapêutico não são tratadas e que às vezes a gente vai tratar numa imersão. Por quê? Porque a gente tem possibilidade na imersão de tirar a pessoa da zona de conforto dela. No consultório nem sempre. No consultório às vezes essa trava da consciência, essa objeção fica lá resistindo. E comigo não, porque comigo eu vou trabalhar com hipnose, vou trabalhar com regressão, com renascimento, com respiração, né, num lugar maravilhoso. Então a gente faz uma imersão que a gente reúne um grupo de pessoas num lugar incrível, né? A gente tem a fazenda, aqui a gente faz hoje no Litoral Norte, né? Aqui no sertãozinho de Camburi, é um lugar super incrível e aí a gente brinca, né? Ah, vamos lá abraçar a árvore, vamos lá meditar. Mas na verdade é um pano de fundo para algo que a gente fala que é se reconhecer. As pessoas invisíveis que estão nos assistindo, estão nos ouvindo e entendem, porque quem é invisível sabe que está invisível, ou seja, as outras, quando você não consegue receber mais nem bronca, as pessoas não estão nem brigando mais contigo, é que você já tá invisível. Ainda estão brigando comigo. Aí essas pessoas eu recomendo, assim, de fazer imersão, de poder se conhecer um pouquinho melhor, porque no caso a gente chama marca pessoal sentidos, que é justamente para ativar cada um dos nossos sentidos, para você poder enxergar e se enxergar no espelho quem você realmente é. Aí tem um Instagram da marca pessoal ou vai no seu? Eu acho que é Prof. Ari Brito é melhor, né? Porque tem o link lá vai pro lá marca, e tem as datas. mas comigo tem tudo, assim, lá no meu Instagram é mais fácil. E tem o meu canal no YouTube também, que tem as minhas palestras, os vídeos todos, que também é tudo Prof. Ari Brito. Dá pra fazer um Ariflix, viu, gente? É isso, então é isso, gente. Faz o Ariflix e faz o Cochicho Flix. Cochicho Flix E não também, esquece pô. de seguir a gente nas redes sociais e, inclusive, ativar a notificação aqui, por favor, né, gente? Gente, já se inscreve, tá? Ativa Tá o aqui, se sininho, inscreve. é isso. Alguma coisa, amiga? Não, amiga, eu fiquei muito impressionada. Se você voltar o vídeo aí, tem várias cenas assim, ó. Ah, também. Eu nem falei. Eu nem Esse episódio falei, eu nem falei. Hoje a gente... Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau.